Muito boa tarde a todos. É, de facto, um sucesso este webinar. A vossa adesão já nos diz o sucesso que é este nosso tema. O meu nome é Maria José Miranda, eu sou vice-presidente da União e tenho o grande prazer de vos dar as boas-vindas a mais um webinar tão importante como é a contratação coletiva de trabalho e, neste caso, agora as portarias de extensão que acabaram de ser publicadas. As duas datadas no mesmo dia, contudo publicadas com um dia de diferença uma para a outra. Portanto, a importância dele pela vossa adesão já está bem patente, o interesse que todos temos e, portanto, sem mais delongas, que já pelo grande número estamos um pouquinho atrasados, passo aí a palavra ao Dr. Rui Silva, que vai então iniciar o webinar de hoje. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado, boa tarde. Eu não sei se a Sara quer começar a fazer alguma introdução ou se me passa já. Posso desejar as boas-vindas a todos os participantes. Nós hoje, como sempre, ou como não seria esperado, mas parece que agendamos as coisas sempre na data correta, não vamos nos centrar apenas no tema da sessão, vamos apresentar também outras informações da ordem do dia, nomeadamente a nível dos projetos financiados do PRR, e também uma novidade ao nível de alguma coima por parte da ASAI, de alguma ação de fiscalização que eles andam a deter. Portanto, para além do tema de hoje, do grande tema de hoje, não é? Portanto, que será ministrado pelo Dr. Rui Silva, depois eu entrarei aqui um bocadinho e falarei sobre todo o procedimento que está a acontecer neste momento a nível de projetos que foram publicados ontem e hoje. Portanto, Dr. Rui Silva, esteja à vontade para iniciar e até já. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença. Já está. Espero que me estejam a ouvir bem. Se não estiverem a ouvir, digam pelo som e não pelo chat, que senão não... Se houver alguma intervenção que queiram fazer, peço que seja falando aqui, e não escrevendo no chat. Pedimos-vos, como já está pedido, que mantenham a câmara ligada para quem tiver câmara e que desliguem o som, só usando o som, enfim, em situações excepcionais, atendendo ao elevado número de participantes que temos neste momento. Como está apresentado, eu vou-vos falar das portarias de extensão acabadas de sair, das portarias de extensão e de mais algumas coisas de interesse jurídico para as instituições. Para vos pôr aqui, e começaríamos então por os temas que vamos abordar, os conceitos, o processo teórico, o processo em 2022 e depois algumas informações relevantes que são os dois comunicados da CNIS de 10 de outubro de 2022 e de 28 de outubro de 2022 e depois o pagamento das frequências, depois não. Também vamos falar do que me acabou de dizer a doutora Sara, das comas da ASAI, as situações dos contactos telefónicos e depois também as situações sobre o pagamento de frequências no mês de setembro de 2022, parece que houve algumas dúvidas, e da mobilidade verde e ainda aqui informações sobre os quadros comunitários. Ora bem, sem demora então, vamos falar dos conceitos. Para vos dizer o seguinte, as relações de trabalho estão sujeitas a várias legislação, a várias normas, digamos, a várias normas, entre elas, e aqui convoco para nós, os chamados IRCTs, ou seja, Instrumentos de Regulamentação Coletiva do Trabalho. Assim como os usos laborais, mas isso é para outra coisa.
Isso não é para falarmos. Ora, os chamados IRCTs podem ter duas naturezas: natureza negocial e natureza não negocial. Os de natureza negocial são, no que nos diz respeito, aqueles 3 contratos coletivos de trabalho que nós temos, o DIPS, obviamente, mas vocês, instituições, têm de conhecer, pelo menos, a sua existência, que são o celebrado entre a CNIS e a FEPSES, entre parênteses, FEPSES e FEMPROF. No meio, ouvimos mais falar em FEMPROF do que em FEPSES, a celebrada entre a CNIS e a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores com Funções Públicas e Sociais. Estas duas federações, se quisermos falar em confederações, serão federações que estão filiadas na Confederação Geral dos Trabalhadores, conhecida pela Intersindical, e um terceiro, na minha exposição, segundo à vossa vista, é o contrato coletivo de trabalho celebrado entre a CNIS e a Federação Nacional de Educação e outros, Federação Nacional de Educação, que é federada, em termos de confederação, na UGT, na Confederação na UGT. E o que é que são, então, os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho de natureza negocial? São aqueles que, como o próprio nome indica, resulta da negociação feita entre a CNIS e as federações sindicais. E quem é que eles vinculam? Eles vinculam todas as instituições aqui presentes, porque todas as instituições serão filiadas na CNIS ou noutra união distrital, e vincula aqueles trabalhadores que sejam, como nós dizemos, sindicalizados, portanto, filiados num dos sindicatos que outorgaram ou estavam representados nestas convenções, quer na FEPSES, quer da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores com Funções Públicas e Sociais, quer no DAFNE. Estes são, portanto, os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho de natureza, os ERCTs de natureza negocial e a modo como eles vinculam. Mas, como nós sabemos, muitos dos nossos trabalhadores não são sindicalizados, não são filiados em nenhum sindicato. Nós somos, vocês, instituições, são filiadas na Confederação, mas eles, trabalhadores, não são filiados nos sindicatos e logo não são vinculados, as relações de trabalho não estão vinculadas pelas convenções celebradas pelos respectivos sindicatos via Federação Sindical. E então daí aplicar-se uma IRCT de natureza não negocial, que são as portarias da extensão. O que é as portarias da extensão? São, como o próprio nome indica, portarias emitidas por um membro do governo com competência para o efeito, no caso, Secretário de Estado, e que o Secretário de Estado do Trabalho, que faz estender aquelas convenções coletivas de trabalho aos trabalhadores aos trabalhadores não filiados em sindicatos. E, como nós sabemos, tivemos na passada semana, quinta e sexta-feira, 2 instrumentos que foram publicados. A Portaria 259/2022, de 27 de outubro, e a Portaria 260/22, de 28 de outubro. Como disse bem a doutora Maria José, elas são ambas na mesma data, 24 de outubro, mas isso, portanto, é a data da assinatura do Secretário de Estado, foram publicadas em Diário da República nestas datas, 27 e 28 de outubro. Ora, em que é que isto consiste? O que é o processo? O contrato coletivo de trabalho consiste na assinatura entre as representantes, o contrato coletivo de trabalho, como vos disse, é celebrado entre os representantes da CNIS e os representantes dos sindicatos via as federações sindicais. Quando chegam a acordo, assinam a assinatura do contrato coletivo de trabalho. E, por isso,
é enviado para publicação no BTE, Boletim de Trabalho e Emprego. Publicado no BTE, ele tem aplicação imediata aos trabalhadores sindicalizados, aquilo que nós chamamos, por facilidade de linguagem, aos trabalhadores sindicalizados, aos trabalhadores filiados em sindicatos, que aplica-se de imediato, mais propriamente aplica, para ser mais preciso, no 5º dia após a publicação do contrato coletivo de trabalho. Depois disto, as entidades outorgantes, CNIs e federações sindicais, pedem, se o entenderem, ao Ministério, para através do Secretário de Estado do Trabalho, ser publicado, ser iniciado o procedimento de publicação de uma portaria de extensão. Esta portaria de extensão é publicada inicialmente como projeto no suplemento do BTE e depois é publicada em Diário da República e também no BTE, e então tem a aplicação a todos os trabalhadores não sindicalizados, uma aplicação imediata. Quando dizemos aplicação imediata, é a aplicação que constar, aplica-se nos termos que constarem da própria portaria de extensão. Em 2022, qual foi o nosso processo? Ora, ficar completo. Mal. Em 2022, qual é o ponto da situação? Nós temos publicados em BTE, não temos nenhuma convenção coletiva de trabalho, certo? Não temos nenhuma convenção coletiva de trabalho publicada em 2022. E, portanto, as que nós temos são as convenções coletivas de trabalho publicadas em 2021. Tanto na Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores com Funções Públicas e Sociais, como da FNE, como com a FNE, como com a FEPSES/FEMPROF. De trás já vinham, quer em 2019, quer em 2020, revisões, ou havia uma revisão global, e no ano de 2020 e 2021 foram publicadas alterações salariais. Já vamos ver o estado da arte. Vamos ver, mas este é, neste momento, o quadro que nós temos quanto às, por federação, onde lê frentes, desculpem, leiam-se federações sindicais, por federação sindical, é aquilo, conforme cada federação sindical, é o estado em que se encontram hoje as convenções coletivas. Ora, temos também, como sabemos, foi publicada uma portaria que estendeu as condições coletivas de trabalho da FEPSES, publicada em 22 de outubro de 2021, e, portanto, como nós sabemos, como já está dito, todas estas portarias, as portarias de extensão aplicam-se a todos os trabalhadores não sindicalizados, porque aos trabalhadores sindicalizados aplicam-se a respectiva Convenção Coletiva de Trabalho. Recentes, então, nós temos duas portarias de extensão. A portaria de extensão, que saíram em dias seguidos, embora assinadas no mesmo dia. Foram publicadas em dias seguidos, em dias consecutivos, mas assinadas no mesmo dia. A assinatura, para aqui, não é mais relevante. Vamos ver, para vocês não é mais relevante. Portaria de extensão número 259/2022, de 27 de outubro, há 8 dias, que estendeu as condições de trabalho previstas, reguladas no contrato coletivo de trabalho celebrado entre a CNIS e a FEPSES, e que publicadas no BTE número 39 no BTE número 39 de 2021. O BTE 39 de 22 de outubro de 2022.
o BTE número 39, de 22 de outubro de 2021. No dia a seguir, sexta-feira, foi publicado a portaria de extensão número 260/2022, de 28/10, que estendeu as convenções coletivas de trabalho celebradas entre a CNIS e a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores com Fundos Públicos e Sociais, que estão publicadas no BTE número 44, de 22 no BTE número 44, de 29 de novembro de 2021. São estas para os trabalhadores não sindicalizados, é hoje o ponto da situação. Temos também, anteriormente, como disse, a portaria 184 de 2021, que estendia o outro contrato coletivo de trabalho celebrado entre a CNIS e a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores com Funções Públicas e Sociais, publicado no BTE número 1, de 8 de janeiro de 2020. Assim como vem, o que nós temos hoje é o seguinte: em termos de tabela, aplicam-se hoje os valores, com efeitos ao dia 1 de dezembro de 2021, hoje, desde essa data, 1 de dezembro de 2021, quer os trabalhadores sejam sindicalizados, quer não sejam, aplica-se-lhes a mesma tabela. E qual é a tabela? É aquela em que a remuneração mínima, obviamente, e não quero mais insistir, não quero mais dizê-lo, estamos a falar de remunerações mínimas, ou seja, a remuneração mínima é aquela em que é o mínimo que a instituição está obrigada a pagar aos seus trabalhadores. Não quer dizer que não possa pagar mais. A instituição pode ter esta tabela e aumentar em algum ou em todos os níveis, aumentar a remuneração, nada o impede. Mas então, como dizia, é aquela que tem por remuneração máxima, ou seja, do nível 1, o montante de 1.244 euros, e por mínimo, reportamos ao dia 1 de dezembro de 2021, e por mínimo o valor de 665 euros. Mínimo não, o valor mais baixo, o valor mais alto é 1.244, o valor mais baixo é 665 euros, correspondente ao nível 18. Portanto, serve isto para vos dizer que quem não tinha esta situação vai ter de atualizar e de pagar retroativos, que é reportar as remunerações, de modo que a partir do dia 1 de dezembro de 2021 até agora, a partir dessa data, até agora, todos os trabalhadores, filiados ou não em sindicatos, portanto, sindicalizados ou não, têm direito a oferir como remuneração mínima estes montantes que estão aqui à vossa frente, referentes à tabela A. Esta é a tabela A, atualmente em vigor para 2022. Atualmente em vigor. Pronto. Como sabemos, as remunerações mínimas, a remuneração mínima mensal garantida tem vindo a ter sucessivos aumentos e em 2022 a remuneração mínima era de 705 euros, enquanto em 2021 era daqueles 665 euros que ficamos ali no fundo da tabela.
Portanto, como já estava a dizer, temos de fazer aqui a adequação necessária com efeitos a dezembro de 2021. De modo a que há alguns níveis em que já não será, em que a remuneração, estas tabelas não mexem, não afetam. Porquê? Porque os trabalhadores já vinham oferindo essas diferenças, já estavam a oferir pelo menos estas quantias, e referimos-nos aos níveis, desde o nível 17 ao nível 13, todas estas categorias, porque a partir de janeiro de 2022 a remuneração mínima mensal garantida, como sabemos, é de 705 euros. Portanto, aqui não há lugar a mais retroatividade, exceto, obviamente, se a instituição quiser aplicar outra tabela. Mas, como disse, estamos a falar dos valores mínimos. O mínimo que a instituição está obrigada a ter. Já relativamente às tabelas, às remunerações que temos aqui as diferenças relativamente desde o nível 18 até o nível 13, as tais diferenças que devem ser pagas relativamente a estes níveis, única e simplesmente quanto ao mês de dezembro de 2021. Porque, insisto, a partir de janeiro de 2022, a remuneração mínima passou para 705 euros. E, portanto, estes valores que aqui estão só foram aplicados, na pior das hipóteses, foram apenas aplicados até dezembro de 2021, até dezembro de 2021, e, portanto, têm de ser atualizadas aí. Em janeiro de 2022, nenhum trabalhador oferiu estes vencimentos, oferiu pelo menos os 705. Os níveis salariais que estão daí para cima, portanto, do 13 para cima, ou seja, do 12 até ao primeiro, obviamente que aqui temos então estas diferenças. O tal 1.244 no nível 1, e temos aqui, portanto, uma diferença de 13 euros, que terá de ser atualizada desde dezembro de 2021 até a corrente data, e por aí fora. Esta é a situação que têm de verificar nos vencimentos dos vossos trabalhadores, no sentido de apurar se há lugar a retroativos e, no caso de haver retroativos, quais são os montantes em dia. A que meses se referem? Como disse há bocado, pode ser só um mês, podem ser os 11 meses, ou então, e a que meses se referem e quais os valores de cada mês. Convém aqui ter presente que, quando falamos em 11 meses, também já estamos a incluir, não estamos a incluir, portanto, são 11 meses que são 12 retribuições, não estamos a incluir o subsídio de férias. Quanto à tabela B, ou seja, referente aos professores e educadores licenciados, também há aqui diferenças que terão de ajustar conforme o ponto da situação em cada nível, em cada categoria profissional. E tendo em conta se é a tabela B4, se é a tabela B5, portanto, há aqui também ajustes que poderão ser necessários. Como nós sabemos, todas estas tabelas são tabelas que foram publicadas nas convenções coletivas de trabalho respectivas e que se reportavam para os trabalhadores filiados em sindicatos, se reportavam a partir de 1 de julho de 2021. Portanto, os trabalhadores sindicalizados tinham direito a estas retribuições
a partir do dia 1 de julho de 2021, os não sindicalizados, a partir destas datas que estão, a partir de dezembro de 2020. E como estamos aqui a referir, portanto, a partir de agora, estas retribuições ficam todas aqui ajustadas. Como insiste, haverá aqui alguns valores que poderá ser necessário conferi-los. Também convém ter presente que estas tabelas são mais complexas, até porque a antiguidade, os níveis variam, a antiguidade em cada nível varia de convenção coletiva de trabalho para comissão coletiva, de contrato coletivo de trabalho para contrato coletivo de trabalho e mesmo dentro da mesma federação. Portanto, encontramos algumas alterações ao longo da história, algumas que não são poucas, nestas tabelas e, portanto, aqui um cuidado maior que nas outras, que na tabela E. E aqui a tabela B5, que, como sabem, enquanto a primeira é para os licenciados, a B4 é para os licenciados, a B5, com valores inferiores, é para os não licenciados. E, portanto, quanto às convenções coletivas de trabalho e às porteiras de extensão, é isto, com uma nota que ainda falta dar, mas é isto era disto que vos queríamos falar. Ou seja, a necessidade de conferirem as retribuições que pagaram desde dezembro de 2021 até à data, conferi-las com a tabela, no sentido de ver se é ou não devida alguma diferença salarial a algum trabalhador. Aqueles, como vimos, que são dos níveis 13 entre o 18 e o 13 poderão eventualmente não lhes ser devido, não lhes será devido, mas entre o 12 e o 11 poderemos ter algumas situações em que será necessário fazer esta retificação. Quando é que é obrigatório fazer? De imediato. Com a próxima retribuição, a instituição, com a próxima, que por acaso já foi, na retribuição posterior a estas datas, 27 e 28 de outubro, a instituição deve proceder aos pagamentos destes retroativos. Eles vencem, quando há retroativos, segundo a portaria, não estipulou outra data, portanto, eles vencem-se com a aplicação da portaria, vencem-se de imediato. Insisto, e já vamos falar disso a seguir, insisto que o ponto da situação, neste momento, é que as tabelas que estão em vigor são tabelas que, principalmente, no caso, e aqui realço, FEPSES mais Federação Nacional dos Sindicatos, as que estão em vigor são refazendo a frase, as tabelas que estão em vigor neste momento são tabelas que produziam efeitos a partir do dia 1 de julho de 2021. Não temos hoje tabelas obrigatórias que produzem efeitos a partir do dia 1 de julho de 2022. Isso veremos assim. Uma nota, porque é algo que não resulta destas portarias, mas resulta das convenções que são aplicadas por força das portarias e que convém ter em conta, é que a categoria profissional de ajudante de ação direta tem vindo a ter alguma evolução ao longo dos tempos, designadamente a criação, lá para trás, em 2012, do nível de terceira, portanto, a progressão da terceira, segunda e primeira, e agora, recentemente, a criação da categoria principal. Enquanto a terceira, segunda e primeira progridem pelos níveis 14, 13 e 12, a principal vai diretamente para o nível 10. Ora, o que é preciso ter presente é que, se em geral, para progredir na carreira da ajudante de ação direta, a trabalhadora deve ter
a prestação de 5 anos de bom e efetivo serviço na categoria, no nível imediatamente anterior, já para, quando é ajudante de ação direta de primeira, ser promovida a ajudante de ação direta principal, não lhe basta ter 5 anos de bom e efetivo serviço no nível de primeira. Tem também de ter esta qualificação que está aqui, titularidade de certificado de qualificação profissional do nível 2 do QNQ, do Quadro Nacional de Qualificações, correspondente ao referencial de formação relativa a assistente familiar e de apoio à comunidade e ao relativo a agente em geriatria com os códigos de referencial de formação 762.190 ou 762.1991. Como disse, isto é uma alteração que já vem de trás e que produz efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2021. Portanto, não basta que as ajudantes de ação direta, que uma ajudante de ação direta seja de primeira há mais de 5 anos, tem de ter esta habilitação, esta formação, digamos, esta habilitação profissional que, convenhamos, não é muito frequente em quadros, em trabalhadoras com mais anos de serviço, embora, e é que cada vez se vai encontrando mais nos trabalhadores ou nas trabalhadoras mais novas ou novos. Temos aqui então o que é o nível de qualificação do QNQ 2 e vejam o número de horas necessário para que um trabalhador um formando obtenha esta qualificação. Portanto, não são aquelas formações de 10, 15, 20, 50 horas que são suficientes para enquadrar esta exigência para a promoção principal. Mais ainda para vos informar que com estas portarias são revogadas as portarias anteriores, portanto a 44 de 2020, a 156 de 2021, a 99 de 2020 e a 184 de 2021. São revogadas no sentido de que deixam de produzir efeitos, porque agora temos outra que produz efeitos. Mas continuam a ter força jurídica, não? Também, porque já agora, voltando aqui às ajudantes de ação direta e a todas as trabalhadoras que não sejam da área da educação, que quando eu digo que ao fim de 5 anos de um efetivo serviço é promovido ao nível seguinte, portanto, se é a terceira passa à segunda, também não é menos verdade que ao fim de 5 anos de antiguidade, portanto, já não de um efetivo serviço, mas basta de antiguidade, adquire direito a uma editoridade. Também convém ter presente que estas editoridades podem transitar de outros locais para de outras instituições para a instituição onde o trabalhador esteja a trabalhar atualmente. Quanto à contagem de tempo de serviço dos educadores de infância, deve-se ter sempre presente que conta-se um tempo de serviço, não apenas o tempo de serviço efetivo e classificado de bom, prestado na mesma instituição, identidade empregadora, na mesma instituição ou entidade empregadora, no mesmo empregador, agora o nome correto será mesma instituição ou empregador, no exercício destas funções docentes e educativas, mas também o tempo de serviço prestado noutros estabelecimentos de ensino, particular ou público, desde que devidamente comprovado e classificado de bom, e a que tal não se oponham quaisquer disposições legais, sem prejuízo de umas notas muito relevantes que estão nos anexos, no anexo 5º, as notas 1 a 4, que estão nos anexos 5º de todas as convenções legais. E também
convém ter presente que são deveres da instituição passar ao trabalhador a pedido deste, e não do familiar, do pai, da irmã, do sogro, da sogra, do marido, da mulher. Não. A pedido do trabalhador, tem 7 dias para lhe passar, desculpa, tem 10 dias para emitir o certificado de tempo de serviço conforme está exigido no contrato, no Código do Trabalho. Também não ter presente que cada trabalhador tem direito ao fornecimento de uma refeição principal completa por cada dia completo de trabalho. E aqui, mais uma vez, o alerta que vos fazemos, mais uma vez, mas nunca é demais, o alerta que vos fazemos que esta refeição deve ser, para efeitos desse ano de trabalho, considera-se uma retribuição, tal como o subsídio de refeição é uma retribuição, e, portanto, devem transferir a responsabilidade pelos sinistros de centros de trabalho, também quanto à refeição, devem transferi-lo para as companhias de seguro de centros de trabalho com quem vocês contratam. Dito isto, quanto à questão das convenções coletivas de trabalho, das relações laborais, vamos dar aqui algumas informações relevantes. Vamos mudar, porque não vamos mudar muito, mas vamos só mudar, digamos, de capítulo para vos dar aqui algumas informações relevantes. Primeira informação relevante. A comunicação da CNIS de 18/10/2022. A CNIS comunicou aos seus associados, como é corrente qualquer entidade, qualquer associação patronal comunicar aos seus filiados, que celebrou acordo, que chegou a acordo para alteração do contrato coletivo de trabalho, atualizações salariais, com a FNE, a Federação Nacional de Educação. Para atualizar o quê? O CCT, publicado no BTE número 44, de 29 de novembro de 2019, com as revisões que foram efetuadas no BTE número 40 e publicadas no BTE número 43, de 22 de novembro de 20, e no BTE número 42, de 15 de novembro de 21. E convém ter, portanto, no seu dever de informação, a CNIS, antes da publicação, como é hábito, informou as suas associadas dos novos valores das remunerações, a fim das instituições poderem, desde já proceder às atualizações, enfim, saberem e agirem como uma forma a entenderem, evitando constrangimentos financeiros. E então, vocês terão presentes essa informação do dia 18 de outubro de 2022, essa informação prestada pela CNIS, que veio informar que chegou a acordo com a FNE, para a atualização das tabelas salariais com efeitos a partir do dia 1 de julho de 2022. A quem é que se aplicam estas tabelas salariais? Aos trabalhadores que sejam filiados nos sindicatos que integram a Federação Nacional de Educação. Designadamente, como sabem, a FNE, a Federação Nacional de Educação, integra os sindicatos da área da educação e, portanto, aqui o sindicato que eu destacaria é o Sindicato dos Professores da Zona Norte. Sindicato dos Professores da Zona Norte. Portanto, os trabalhadores que sejam, as educadoras, mais propriamente, que sejam sindicalizadas no Sindicato dos Professores da Zona Norte, vão ter, não têm neste momento, mas vão ter direito à retribuição calculada com base nesta alteração que foi comunicada pela CNIS no dia 18/10/2022. Estamos a falar da tabela A e da tabela B, toda a tabela B. Quanto à tabela A, só para vos dizer que o valor máximo
passou para 1.269. Isto é a informação que vocês têm que vos foi distribuída, que chegou à vossa mão via CNIS, nesta data que nós vos dizemos, 18/10/2022. Perguntarão vocês, mas então porquê é que não puseram já esta tabela no diapositivo, nos PowerPoints? Por uma razão muito simples, porque nós até agora, do que falamos é daquilo que é obrigatório, daquilo que está em vigor. E neste momento ainda não foi publicada a alteração ao contrato coletivo de trabalho no BTE. Quando for publicado no BTE, nós então informaremos as instituições da sua publicação e desde quando é obrigatório. Já sabem, desde o dia 1 de julho de 2022. Portanto, só para terem presentes, não há aqui informação incompleta, nem contraditória, nem informação conflituosa. Conflituosa no sentido que estamos a dizer algo diferente dos outros. Não estamos a dizer nada diferente do que disse até agora a CNIS relativamente a esta questão. O que nós, para efeitos de exposição, como sempre fizemos, e enfim, isto, porque a experiência assim nos aconselha, o que nós vos informamos, pela minha voz, é daquilo que as instituições estão obrigadas por lei. Não daquilo que podem ou devem fazer ou que recomendam que façam. Juridicamente, qual é a vossa obrigação? E concluindo, neste momento ainda não estão obrigados a aplicar esta Convenção Coletiva de Trabalho celebrada entre a CNIS e a FNE, porque ainda não foi publicada no BTE. Quando ela for publicada no BTE, vocês, instituições, estão obrigadas a aplicá-la a quem? Aos trabalhadores sindicalizados nos sindicatos que integram a Federação Nacional de Educação. Como sabem, porque foi divulgado no pré-aviso de greve da passada semana, as negociações entre a CNIS e as federações sindicais, a FEPSES, /FEMPROF e a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores com Funções Públicas e Sociais, essas negociações estão, digamos, suspensas em virtude de haver conflito, não haver acordo quanto às respectivas tabelas. Eu diria, enfim, não conhecendo minimamente, nem tendo muito a validade de querer falar sobre o assunto, diria que, como é óbvio, se a CNIS conseguiu finalizar o acordo com a FNE, não finalizou com os outros, é porque os valores, como foram divulgados, os valores, portanto, não foi possível à CNIS chegar a acordo para estes valores com as outras federações sindicais. Como de resto foi divulgado pelas próprias federações sindicais no pré-aviso de greve, em que diziam quais eram os valores mínimos que pretendiam ver aumentados as atribuições dos seus trabalhadores. E, portanto, temos então aqui aquela que foi o anexo à tal comunicação de 18/10/2022. Quanto à comunicação de 28/10/2022, para vos dizer que se tem suscitado aqui alguma questão relativamente a saber, principalmente pelas autoridades de saúde pública conselheiras, designadamente, não, por elas, quanto à abertura dos centros de dia, centros de convívio, a CNIS, através do seu comunicado de 28/10/2020, veio dizer o seguinte, e bem, quanto a nós, desde o dia 1 de julho de 2021, é possível os centros de dia e centros de convívio retomarem o seu funcionamento presencial sem qualquer dúvida. E, portanto, contudo, há autoridades locais de saúde com entendimento de que a reabertura deve estar sujeita à sua autorização e ao cumprimento de regras estabelecidas no chamado Guião Orientador para a Reabertura da Resposta Social do Centro de Dia, emitido pelo ISS e pela Direção-Geral de Saúde.
em agosto de 2020. Ora, atendendo a que a norma que permitia este guião, digamos, que legitimava que habilitava este guião, era este artigo que está aqui, o artigo 9º do Decreto-Lei 10A de 2020, esta norma já está revogada e, portanto, não entende a CNIS, e com o qual nós concordamos, que o guião orientador para a reabertura da resposta social do centro de dia, emitido e as respectivas orientações da Direção-Geral de Saúde, já não se encontram em vigor. E, portanto, não pode ser exigido qualquer adequação do espaço ou da atividade do centro de convívio com base nesse guião orientador. Para vos acrescentar ainda... Eu deixar a lembrança às instituições, ainda relativamente ao centro-dia, centro de convívio, o acordo que a CNIS e as entidades representativas chegaram com o Ministério de não rever em baixa os acordos de cooperação durante este ano. Portanto, se pudesse... Não, continua, podes continuar. Agora só falta dizer a parte final. A parte final, não é? Muito bem. A CNIS e as entidades representativas chegaram a acordo, conversaram com o Ministério e então chegou-se a acordo de que as revisões em baixa, com base na não frequência de utentes, seriam suspensas, mas seriam logo retomadas em janeiro de 2023. Isto significa que os centros-dia e os centros de convívio que estejam com menos utentes a frequentar, portanto, com frequência inferior ao número de utentes em acordo de cooperação, irá ser aplicada então a legislação em vigor relativa à revisão em baixa dos acordos de cooperação, sabendo nós muito bem que a revisão em alta deste tipo de acordos de cooperação, nomeadamente os de centro-dia, já nem se fala nos centros de convívio, não é? Que é uma resposta social em clara extinção há longos anos, não é? Portanto, tem sido muito difícil haver esta revisão em alta. Portanto, revendo em baixa, depois muito dificilmente conseguir-se-á, num futuro recente, a sua revisão em alta. Portanto, deixando de existir esta obrigatoriedade ou esta premência por parte das... Exatamente, não, por parte desta... Há muitas instituições que nos têm contactado com este problema destas unidades por parte dos lugares de saúde, não é? Estarem a não permitir a abertura integral da resposta social, obrigando a distanciamento, obrigando a questão das ERPs com centros de dia acoplados, não é? Portanto, sendo que isso depois vai ter um impacto que será nesta revisão em baixa dos acordos de cooperação centro e centro de convívio, caso as entidades não promovam esta nova reinserção dos utentes nas respostas sociais. Portanto, deixamos esta nota que acreditamos que seja bastante útil e pertinente e atual. Pertinente, atual e necessária, porque já estamos no mês de novembro. E urgente, porque há muitas instituições que continuam, pelo que vamos sabendo, não é? Continuam empatadas, passa a expressão. Empatadas com isto, sim. Com isto, não é? Portanto, basicamente... abram sem qualquer problema. Exatamente. Abram, não há qualquer problema. A questão que há a colocar ao delegado de saúde local, concelhio, é sempre a pergunta que temos de fazer a qualquer autoridade. E quando ele nos diz tem de fazer isto, tem de fazer aquilo, onde está previsto? Qual é a norma? Diga-nos qual é o fundamento legal. Nós vivemos no Estado de Direito, como todos nós sabemos, e, portanto, qualquer norma, qualquer exigência que nos seja feita tem de ter um fundamento legal. E não há fundamento legal para essas condicionantes da distância entre utentes ou como é que se chama, da circulação, ajuda-me, aquelas setas no chão. Portanto, sim, eu não serei eu que ajudarei, serei... a circulação dos utentes, está-me a falar. Circuitos, o não cruzamento de trabalhadores, portanto... Exato, nada disso está. Aliás, a Sara falou
do acoplado, a única que terá fundamento para o acoplado é dizer que, se é acoplado, se aplicam as normas mais restritivas do DERP ao centro de dia, designadamente a questão do uso de máscara, não é? Portanto, se uns usarem, os outros também devem usar. Mas isso não tem a ver com as questões de distância entre eles, nada disso pode ser exigido. Há aí um manifesto excesso de zelo e desconhecimento de uma norma, de um princípio legal, de um princípio fundamental na lei, que é o de que, revogada uma lei, ela deixa de existir. Portanto, deixamos de ter, digamos, a norma de abrigo, que era o artigo 9º do 10A de 2020. Indo direto, abram. Aliás, esta comunicação da CNIS tem a ver com isso. Quando a CNIS veio dizer, há uns meses atrás, que ficava instando, portanto, havia uma suspensão da revisão dos acordos até ao final do ano, era exatamente para alertar todas as instituições de que poderiam abrir o seu centro de dia, o centro de convívio, para iniciarem com a maior brevidade possível, porque já sabemos que no dia 1 de janeiro vão iniciar-se os procedimentos dos centros distritais para a tal revisão em baixa, que, como muito bem disse a Sara, depois nunca mais volta a ser em alta. Não? Para baixo é fácil, para cima, enfim, será muito difícil. Para finalizar, da minha parte, a questão do Decreto-Lei 59 de 2021, a questão dos contactos telefónicos. Entende-se que a questão dos contactos as organizações que tornam públicos os seus contactos devem indicar qual é o preço da chamada, no caso daquelas chamadas de valor acrescentado, que não será o caso das instituições, mas no caso específico das instituições, indicar se a rede que tem que está afeta o seu número de telefone é uma rede fixa ou uma rede móvel. E, portanto, aquilo que nós aconselhamos é de que na vossa divulgação de informação, que vai desde as faturas ao site, qualquer documento em que vocês enviem o número de telefone, acrescentar, isto presumindo que não usarão call center, portanto estou a falar para quem não usa o call center, acrescentar esta expressão que está aqui, chamada rede fixa nacional ou rede móvel nacional, conforme seja um 22 ou um 9 qualquer coisa. 22 não, começado por 2 ou começado por 9. E pronto, da minha parte é tudo. Passaria à Sara. Sim, deixa-me só ser eu a partilhar, se me permitem. Só um momentinho. Vou eu então. Deixar nota que o PowerPoint não seguiu no e-mail, apenas e só porque tivemos estas novidades que vamos falar um bocadinho mais à frente, que foram transmitidas ontem ao final da tarde e à tarde. Portanto, não conseguimos terminar mesmo a tempo útil de vos enviar. No entanto, estou aqui hoje com vocês apenas para falar sobre 3 temas. Para deixar nota que a dificuldade que vocês sentiram em analisar a comunicação... Para ampliar o ecrã. Pode ficar assim. Ok. Não posso? Não sei. Posso continuar? Desculpa, continua. Posso? A dificuldade que vocês sentiram este mês de outubro em analisar a comunicação da Segurança Social relativa ao pagamento das frequências comunicadas em setembro, portanto, vocês não foram um caso único. Há discrepâncias entre instituições relativamente aos pagamentos, relativamente a 2 casos específicos. Portanto, instituições que têm creche não conseguem perceber o pagamento da gratuitidade da Lei 2, portanto, isto é, perceber então como é que a Segurança Social, se eles liquidaram ou não a totalidade dos 460 € para as crianças nascidas a 1 de setembro de 2021.
e também a aplicação da cláusula 3 da Adenda de Compromisso de Cooperação de 2021-2022, em que o Governo atribuía um apoio excepcional, portanto, devido ao aumento das despesas com a alimentação, com base na tipologia das respostas sociais. Portanto, se fossem respostas sociais de caráter residencial e apoio domiciliário, por cada utente comunicado no início até dia 5 de outubro, para estas respostas sociais de segurança social, e que diria então 18 euros, e para as remanescentes respostas sociais 6,60 euros. Houve entidades que receberam, houve entidades que não receberam, houve entidades que não conseguem perceber o valor que receberam, porque aquele documento, portanto, este pagamento foi junto ao valor do acordo de cooperação, portanto não se consegue muito bem fazer a análise. Portanto, o nosso conselho é, caso tenham dúvidas, questionem, obviamente, não é? Peçam informação junto do Centro Distrital, ao financeiro, para perceberem efetivamente o que vos foi pago, porque vocês também têm essa necessidade de manter esse registro e perceberem o que foi ou não foi liquidado e quando é que será ou não liquidado. Portanto, é o nosso conselho. Quem tem SAD, quem fez candidatura à mobilidade verde social, recebeu ontem à tarde um e-mail sobre a comunicação do início da operação, efetiva ou a verificar-se. Portanto, infelizmente, ainda não é a possibilidade de nós comunicarmos o relatório de execução física e financeira, portanto, conseguirmos terminar a operação para as entidades que já têm a viatura a circular, já são algumas aqui no distrito. Portanto, o que nos é possível neste momento é apenas comunicarmos a data de início da operação. Portanto, são-nos dadas 3 opções para comunicar o início da operação. Caso não haja alteração relativamente a este início da operação, há previsto em sede de candidatura. Por exemplo, se eu na candidatura coloquei que iria iniciar a operação dia 1 de novembro de 2021 e tenho então a minha ata de decisão de contratar, ou então, se eu não estou sujeito a contratação pública, tenho uma adjudicação de uma viatura T1 ou T2 nesse dia, não tenho então de comunicar a alteração, tenho só submeter o documento. Portanto, se o meu caso for e eu iniciei a minha operação até entre o termo de aceitação e os 90 dias da assinatura do mesmo. Portanto, nós sabemos aqui no nosso distrito que as entidades foram todas assinar na Semana Santa ou perto da Semana Santa. Estes 90 dias úteis dessa assinatura calharam no final do mês de agosto, portanto, pela semana de 20 de agosto. Portanto, quem comunicou, quem tem a ata de liberação, a ata de decisão de contratar, ou então esta adjudicação até essa data, vai pela segunda opção. E existe uma terceira opção, que é quem ainda não iniciou o procedimento. Quem não iniciou o procedimento deve comunicar então uma alteração. Este pedido de alteração da candidatura pode ser referente a 5 opções. Portanto, temos ou então alterar a data de início, portanto, é a primeira opção. A segunda opção é a alteração da contratação pública, isto é, se eu comuniquei, isto aconteceu-nos aqui com uma instituição, que na sede de candidatura comunicaram que estavam abrangidos por contratação pública, mas depois foram analisar o caso e não estavam, fazem este pedido de alteração. Ou então o oposto, não é? Entretanto, ficaram obrigados à contratação pública, devem comunicar esta alteração. Ou então alterar a duração da operação, ou então a tipologia de veículos. Portanto, só agora sabemos que muitas entidades que fizeram uma candidatura para uma viatura T2 depois preferiram adquirir uma viatura T1. Portanto, ao dia de hoje, 2 de novembro, foi-nos comunicado que poderíamos então ter efetivamente adquirido uma viatura T1 em vez da T2, mas pronto. Ou então, quem tem mais que um acordo de cooperação e fez uma candidatura por acordo de cooperação, pode então reduzir o número de veículos a adquirir em sede de candidatura. Está bem? É isto que permite a plataforma, não nos permite ir mais longe, infelizmente. Nós aqui na União, como sabem, estamos a prestar assessoria na execução da candidatura. Já temos aqui algumas instituições com a viatura a prestar serviço, portanto, pretenderíamos já
dar o passo seguinte, mas pronto, teremos de aguardar que a plataforma fique disponível para o fazermos, está bem? E a terceira novidade do dia é que vai abrir um aviso para requalificação, ampliação, construção, reabilitação de respostas sociais, creche e residência de autonomização e inclusão. Esta abertura de aviso de candidatura, portanto, os períodos de candidaturas decorrerão entre o dia 7/11, 7 de novembro e 30 de dezembro deste ano. A operação pode ir a prazo máximo de 27 meses. São elegíveis despesas a 1 de fevereiro de 2020, desde que, obviamente, tenham seguido as regras de contratação pública devidas, não é? Portanto, também aqui, como já é habitual ao nível do PRR, somos obrigados, caso doutora Lorita, exato, caso estejamos obrigados a isso devido ao nosso tipologia de projeto, a ter uma licença de construção, ou então uma comunicação prévia por parte da autarquia a dizer, portanto, que a obra não está sujeita a licenciamento, ok? Mais no caso das requalificações. Quem fez candidatura a PRR creche percebe, olhando aqui para estes valores, que para a criação de novos lugares, temos aqui 1/3 do valor do aviso número 2, portanto, o aviso número 2, novos lugares estavam por 9.000 e... Deixem-me só ver que eu tinha até aqui buscar. 9.675 e aqui neste aviso estamos então apenas para 3.870. O que é que querem com isto dizer? O objetivo deste aviso é efetivamente requalificar espaços que não estejam ao uso das instituições para a resposta social creche. Temos do acompanhamento que vamos fazer às edições, sabemos que muitas de vocês têm espaço, têm salas pré-escolar ou até da ATL, estão desativadas e que até pretenderiam fazer esta passagem para a resposta social creche. Deixo nota que teremos de ter sempre o projeto aprovado por parte da unidade de apoio de arquitetura e engenharia do ISS, portanto a sala terá de passar, portanto, essa reconversão dessa sala ou desse espaço para uma resposta social, mesmo que não esteja sujeita à comunicação prévia, não esteja sujeita à licença de construção, teremos sempre de ter o projeto aprovado pela Segurança Social, ok? Pronto. De qualquer das formas, vamos enviar amanhã ainda este novo aviso já está disponível no site do Recuperar Portugal, está também na plataforma CERI-PSS e também creio que também já está em sede de notícias no site da Segurança Social. De qualquer das formas, a UDIPS do Porto irá, como sempre, elaborar as suas candidaturas, portanto quem necessita este apoio poderá sempre contactar-nos. Sempre que estamos a falar de edifícios novos, mais aqui no caso de residências de autonomização e inclusão, tratando-se de uma grande remodelação, nos termos que a legislação assim o obriga, teremos também de estar aqui incluídos na legislação dos edifícios NZEB. Ok? Portanto, temos aqui uma obrigação que quem está a par do aviso número 2 e do 3, portanto, já está a par desta obrigatoriedade europeia dos edifícios serem construídos com base com melhores condições ecológicas e ambientais. Da minha parte é tudo. Dr. Rui Silva. Eu só que se me... Está por cá? Ok, tínhamos aparecido. Deixei de o ver. Mas agora já estou? Já o vejo, sim. Ok. Só para dizer para dar uma nota final que me passou, foi notado aqui no chat que há uma diferença entre as duas portarias. Uma delas diz que as tabelas salariais retroagem ao dia 1 de dezembro de 2021 e a outra ao dia 1 de janeiro de 2022.
Como nós temos vindo a dissemos durante toda a apresentação, os pagamentos devem retroagir ao dia 1 de dezembro de 2021. A diferença entre uma portaria e outra tem a ver com os efeitos tem a ver com a data em que foi pedido e com os efeitos eu estava aqui um bocado perdido, não estava. Tem a ver com os efeitos de. Agora estou a ser ouvido e visto, estou-me a ver a mim próprio. A diferença de uma portaria e outra tem a ver com a data em que cada uma das organizações pediu, as federações pediram, as respectivas federações, e, portanto, até o máximo que podem retroagir, e daí ter retroagido uma ao dia 1 de dezembro e a outra ao dia 1 de janeiro. Mas apliquem com efeitos retroativos ao dia 1 de dezembro de 2021. E pronto, era isto que eu queria dizer. Há aqui algumas mãos no ar, não sei se... Sim, temos aqui o primeiro mão no ar, foi do... Nós temos duas entidades que podem ser esta. O CSSMA, portanto, não sei se quer ligar, está com o som ligado, portanto, se quer falar connosco. Não sei se é São Miguel de Arcovelo ou São Martinho de Aldoar. Pois é isso, são os mesmos. Um bocadinho perdida. Não. Não falam. Não tem. Somos aqui a doutora Maria da Graça Lage e depois voltávamos à mesma entidade. Está com o som desligado, doutora Maria da Graça. Peço desculpa. Olá. Olá, novamente a doutora Sara e o doutor Rui e a todos os presentes. Eu só queria perguntar aqui uma questão que é, quando o doutor Rui falou sobre o subsídio de refeição, a questão é que, por exemplo, nos nossos recibos, os funcionários, independentemente de usufruírem da refeição, vai no nosso recibo de vencimento portanto, o subsídio de alimentação para quem recebe e para quem come o subsídio de refeição em espécie, que vai diretamente também, esses recibos depois para a seguradora. Portanto, essa parte chega, é isso que eu lhe queria perguntar. Isso não sei, terá a ver com a seguradora. Se vai para a seguradora, presumo que sim. Pronto, mas terá de conferir com a seguradora o que é que está com a seguradora ou com o mediador, ou com a mediadora, qual é, se vai na folha de férias. Está a ser coberto ou não. Ok, porque não vai na folha de férias. Portanto, Vai, neste caso vai. Vai porque aparece o subsídio de refeição e depois tem a falta do subsídio de refeição. Mas é espécie. Mas isso é nos recibos, mas não vai no folha de férias. Portanto, confira com a mediadora se, apesar de estar no recibo, está ou não está assegurado. Ok, muito obrigada. Pronto, essa era uma questão. Aqui, não é? Quando não vai na folha de férias, já que estamos a falar, é que existindo um acidente de trabalho, depois a seguradora não cobre. Não cobre essa parte e tem de ser suportado pela instituição. Okay, conforme a incapacidade do trabalhador, quanto maior a incapacidade do trabalhador, maior mais a instituição. Será uma parte que não... Ok. Exatamente. Eu penso que isso está calculado, mas agora fiquei na dúvida. Não se cinja só o que está no recibo de retribuição. Confira com a companhia de seguros se está a ser coberto ou não. Ok, obrigada. Outra das questões era relativamente à abertura, isto só para dizer às pessoas que nós abrimos, tanto logo senti, até porque fomos muito pressionados, inclusive, ainda pelo acompanhamento técnico, a dizer, vocês têm que abrir, e por isso, quer dizer, quem é que manda? Afinal, nós mandamos mandamos outros. Claro que nós fizemos uma coisa aí, portanto, eu penso, nós pertencemos ao ACES Oriental, neste caso, portanto, à zona do Porto Oriental, e tenho-lhe a dizer que a delegada de saúde pública, que é a doutora Eduarda, que faz o acompanhamento, Eduarda Ferreira, que faz o acompanhamento, é muito assertiva e muito sensível a estas questões, até por causa destas questões dos idosos ficarem cada vez mais, se não estão nos centros de dia, vão para os centros de saúde pedir receitas e fazer outras coisas. Portanto, eles automaticamente, era só para dizer que nós não tivemos qualquer tipo de constrangimento a partir do momento em que comunicamos, vamos abrir, temos estas medidas, querem que se façam mais algumas, havendo uma boa articulação, penso que a saúde não...
Isto é só um desabafo que eu deixo, e quem for da zona ou quem tiver esta boa relação com os ACES, ajuda, sobretudo até nos passos que se têm em termos de organização. Muito bem. Obrigado. Sim, diga. Eu não, depois quero fazer, era uma pergunta à doutora Sara, por causa do meu PRR, que tenho que preencher aquela tralha que eu não sei fazê-lo. Quem está connosco, quem nos adjudicou o serviço, somos nós que iremos fazer. Ok, então eu tenho que depois, eu vou-lhe mandar... Não tem nada, já me mandou tudo. Não, porque tem que entrar com o superutilizador, não tem o meu superutilizador. Depois falamos então, creio que sim. Ok, pronto, ok. Só para uma breve nota, aquilo que eu não tenho nada contra, pelo contrário, relativamente às autoridades de saúde locais, aos conselheiros, ao delegado de saúde do conselho, pelo contrário. Só que aqui e ali vemos algumas instituições que são exigidas algumas. Aqui não me estava a referir à cidade do Porto, não me estava a referir a nenhuma cidade, a nenhum conselho especial. Aqui, em particular, aqui e ali vemos alguns reparos que de facto não têm fundamento legal e nada melhor que perguntar-lhes qual é o fundamento legal para eles próprios refletirem um bocado melhor no assunto. Muito obrigado. Sara? Sr. Martinho de Aldoar, sempre está com o micro ligado, portanto, nós não o ouvimos. Então. Aldoar ou Miguel de Arcozil, desculpa. O Miguel... Já estou aqui Não ouvimos. Ligam e desligam o micro. Sim. Temos a Marta Vitorino. Sim, doutora Marta, como está? Boa tarde. Boa tarde. Só relativamente à questão da publicação dos telefones serem fixos ou móveis, no nosso caso nós temos um número de telemóvel e temos um número fixo. E nós no início do ano letivo dizemos aos pais que os recados devem ser dados através do número fixo ou através do número móvel. Depois eles entram numa central, eu parto do pressuposto que quando ligam de telemóvel entra para o telemóvel, mas não sei como é que é de publicar isso. O que se tem de fazer é, por exemplo, no nosso site, onde aparece o número de telefone, à frente, entre parênteses, chamada rede fixa, para os números 22, 23, 25, não é? Para a chamada fixa. Nos móveis, pomos entre parênteses, chamada rede móvel. Ok? Só isso. Portanto, a lei vai um bocadinho mais além, diz também que, por exemplo, se nós tivermos alguma linha que cobre, que faça a cobrança de um dado valor por hora ou por minuto, temos de colocar essa informação. Portanto, não é o nosso caso, não é? Mas efetivamente as coimas estão a decorrer, portanto é importante fazerem essa atuação. É mesmo só isso, escrever à frente, chamada Mas rede. É melhor eu confirmar com a operadora, porque, por exemplo, eu sei que há pais que ligam para o número... Eu ligo para o 22, ok? O que o Dr. Rui Silva queria referir com o que referiu, como é que se chama? Desculpa. A central telefónica. Não era essa central telefónica que ele referia, não é? É aquela central telefónica dos nós temos um call center. Não é? Exatamente, era isso. Hoje em dia quase todas as entidades têm central telefónica, não é? Marco 1, Marco 2, isso não tem a ver com os números de chamada acrescentada, que são os 800 ou os não sei o quê. Exato. É isso, não é? Portanto, também vai para aí, sim. Pronto, porque habitualmente as instituições ou têm os números de telemóvel ou têm os números fixos. Pronto, mas esse número é que se for iniciado por 9, de colocar rede móvel nacional, se for iniciado por 2, rede fixa nacional. Ok, pronto. Só mesmo isso, está bem? Só mesmo, quer dizer, para todos que nos estão a ouvir é mesmo só isso. Porque a coima são 3.000 euros, portanto, pois acho que é dispensável, não é? Ok. Tá, obrigada. Nada. Vamos ao lado, esta entidade, este CSMA está com problemas com o micro, não sei se quer tentar agora falar. Pois, não ouvimos. Doutora Preciosa, como está? Olá, boa tarde. É assim, eu mais do que uma pergunta, acho que no fundo é uma reflexão, muito sobre esta questão das tabelas, das portarias, etc.
eu estou, pronto, como é habitual, a dar algum apoio à direção no sentido do que vamos ter agora proximamente, que é a questão da previsão orçamental, etc. Pronto, como diretora técnica, diretora de serviços, normalmente vão pedindo algumas orientações e também sou eu que estou estando em contacto convosco e não só acabo na prática por ter essa função. A dificuldade aqui, por isso é que eu diria mais uma reflexão, mas também no fundo é uma pergunta, que é assim, não há forma de CNIS, o DIPS e outras entidades e os sindicatos, etc., conseguirem fazer, portanto, digamos aqui, eu já não vou dizer unanimidade, porque sabemos que isso é super difícil, mas reparem, nós hoje estamos a falar, pronto, uma portaria de extensão, ou das duas portarias de extensão, que remetem a 1 de dezembro de 2021, retroativos. Depois já temos em perspectiva esta situação que a CNIS, portanto, comunicou, da FNE, e que se calhar se vai estender depois, eventualmente, a outras situações, relativamente de julho de 22 para o momento atual. Estamos a 2 meses, sensivelmente, de terminar o ano, e em janeiro ou fevereiro vamos ter alteração do salário mínimo, portanto, a remuneração mínima garantida. Ou seja, nós num espaço de 3 meses, já nem vou falar no constrangimento financeiro como a CNIS falou, mas é assim, num espaço de 3 meses estamos a fazer 2 ou 3 alterações a nível de fichas de trabalho, portanto, informação dos trabalhadores, valores de... É assim, não há forma de se conseguir ao menos, sei lá, que fosse uma vez por ano, fazer este tipo de trabalho, porque isto, além de cair numa altura em que estamos a fazer previsão orçamental e às vezes não sabemos muito bem que previsão orçamental é que vamos fazer nesta matéria e é a parte mais pesada dos orçamentos das instituições, chegamos depois a janeiro ou fevereiro e estamos aqui a fazer outra vez outros valores em causa. Não há perspectiva nenhuma de conseguirmos harmonizar um bocadinho estas coisas? A pergunta está aqui, não é? Uma boa questão para uma Assembleia Geral da CNIS. Exatamente. Não é? Uma maravilhosa questão. Mas de facto é o que está a acontecer, não é? É o que está a acontecer este ano, 2022, é a primeira e única vez, única. Eu digo única porque FNE não há portaria de extensão da FNE, Exato. por causa Sim, mas já em anos anteriores houve aqui um bocadinho, mas este ano então está sendo todo. Este ano é a primeira vez que há alterações nas tabelas salariais com efeitos, com qualquer tipo de efeitos, não é? Portanto, não há convenções coletivas assinadas este ano, portanto, ainda. Portanto, esta da FNE não foi ainda publicada. A FNE é uma entidade que não pede portaria de extensão, por causa da tabela dos anos são diferentes na contagem de tempo de serviço de educadores. Digamos se eu estiver errada, Dr. Rui Silva, mas desde que cá estou nunca vi uma portaria de extensão da FNE. Não. Não é? Portanto... Não pede até por política sindical da própria federação. Portanto, e é o que está a acontecer. Temos só uma alteração salarial uma vez. Duas, com salário mínimo nacional. E reparem numa coisa, depois cria outra situação aqui, que é assim, mesmo, por exemplo, em tabelas de educadoras, por exemplo, que sejam sindicalizadas, educadoras ou até outros colaboradores de outras áreas, que sejam sindicalizados em sindicatos diferentes, criam aqui disparidades de remuneração, não é? Se formos a ver se os da FNE, entretanto, andar em frente, quer dizer, estamos a falar de 20 e tal euros de disparidade de remunerações. Isso começa a pôr as pessoas também um bocado, já para não falar dos constrangimentos das IPSS a nível financeiro, mas é que eu acho que isto cria alguma confusão. Depois são não sei quantas tabelas e não sei quantas referências. Daí, atenção que eu não vos estou a passar o ónus para o vosso lado, apenas estou que se calhar é o que outras pessoas sentem, não sei, que começa a ser muita informação para gerir ao mesmo tempo, para tornar prático no dia-a-dia das instituições, não é?
Pois. Completando o que a Sara estava a dizer, se há algo que é da competência exclusiva, não é algo, há muito mais coisas que são, mas o que é da competência, a negociação coletiva é da exclusiva competência da CNISI, portanto, as UDIPs o que podem fazer é fazer chegar à CNIS reparos, comentários, observações, sugestões sobre... Agora, quanto à estratégia de negociação, isso é da própria CNIS. Mas o que eu estou convencido é do seguinte, é que aquilo que diz, a própria CNIS também o sabe, e ninguém mais Certo. que a CNIS queria fazer só uma negociação. Presumo eu, quer dizer, estar a fazer 3 negociações, aliás, 2 negociações com o sindicato da mesma federação, da mesma confederação sindical, não será fácil, sendo certo que são negociações que terminam de modo diferente. Portanto, a negociação com a FEPSES termina sempre de modo diferente da negociação com a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores com Funções Públicas Sociais. A questão é um bocado ao contrário, não é ao contrário, mas de facto, o que se nota é que não será possível fazer uma única, porque não é uma única negociação, porque as federações sindicais têm posições diferentes entre elas. E quanto a isso, nós nada podemos fazer, não é? Está-me a ouvir, Sara? Estou. Portanto, Estão a ouvir? Agora, sim. Só um comentário aqui relativamente ao bate-papo, só uma questão. Responderam à ADIB, sim. Se a vossa instituição... pergunta, não é? Como? Tem de ler a pergunta. Portanto, a ADIB questiona... o resto do grupo não lê. Que se em outubro de 21 fizemos atualizações de vencimentos com retroativos a julho de 21, tendo em conta o BTE 39, atendendo que ainda não saiu nenhum BTE com novas atualizações para 2022, devemos fazer ainda mais alguma alteração de vencimentos? Neste momento não, portanto, anteciparam os efeitos da portaria de extensão, estão a pagar com base nas tabelas aplicáveis a partir de 1 de julho de 2021. Neste momento não têm de fazer, mas se houver algum trabalhador sindicalizado na FNE, nos sindicatos que integram a FNE, poderá ter de fazer entretanto, não é? Entretanto será publicada aquela tabela que nós enviamos. Isso depende de saber se tem algum trabalhadores sindicalizados na FNE ou não. Nos sindicatos que integram a FNE ou não. Já agora, já que estamos no bate-papo, queres falar a última pergunta? O CSSMA questiona-nos então... Já temos insistido bastante. Exatamente. Quais são os retroativos? Qual era o valor que tinha de ser pago em dezembro de 21, do nível 13 ao 18? Bom, portanto, é este que foste buscar o PowerPoint e que está aqui à frente. Portanto, será entre 20 e 30 euros conforme os níveis de cada um. E só neste mês. Nos restantes já está abrangido pelos 705, a remuneração mínima mensal garantida a partir de 1 de janeiro de 2022. Muito bem. PowerPoint seguirá, entretanto, também depois por e-mail, também. Sim. Para todos. Não sei se há mais uma questão. Temos o Centro Social Baixa do Bali com a Manomar. Sim. Já agora, já que respondemos à instituição que tem qual era? Eu tiro a mão. Ok. Baixa a mão. Muito bem. Olá. A nossa dúvida é em relação às comunicações. Nós temos que publicitar por rede fixa ou rede móvel na nossa página. Portanto, quando tiverem informação do contacto telefónico, devem adicionar à frente essa informação. Okay. Seja nos contratos, a legislação diz mesmo, sítio institucional, contratos, faturas. Ok, obrigada. Faturas. Sim, portanto. Obrigada. Temos que pôr nos recibos e assim. Papel timbrado. Exatamente. Sim. O papel timbrado da empresa também. Pois também, exato. É onde estiver o contacto telefónico. Sempre que estiver o contacto telefónico tem que ter essas... Mas a ASAI neste momento está a fazer as coimas por internet, não é? Anda a ver os sítios e manda as cartas. Portanto, era importante fazermos esta atualização. Não tem verba para sair do gabinete. Estão a angariar a verba para sair depois, não é? Exatamente, estão a angariar a verba para depois poderem sair.
Sim. Portanto, acho que aqui podíamos todos cingir-nos à regra do RGPD, não é? Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é minimização de dados. Portanto, vamos minimizar a informação, que é para minimizar a coima. Portanto, Exato. uma pequena piada. Doutora Ana Paula Guerreiro. Aliás, para minimizar a informação, uma outra hipótese será tirar mesmo os contactos do site. Isso também não, ficar excluído. Só o e-mail. Ana Paula. Doutora Ana Paula. Boa tarde. Eu queria só tirar uma dúvida que é em relação à questão de quem é e não é sindicalizado. Se é o próprio que deve ser a obrigação de comunicar à entidade ou se a entidade deve auscultar isso. Não. Segunda hipótese, não. É o próprio ou o sindicato que informa da filiação sindical. Em nome da liberdade sindical, a instituição não pode perguntar ao trabalhador se é ou não sindicalizado e, em caso afirmativo, qual. Por exemplo, quando admite um trabalhador, no processo individual do trabalhador, fazer um inquérito, é sindicalizado, em caso afirmativo, qual, não pode fazer. Tem de ser ele a comunicar. A pergunta é pertinente por isso mesmo, ou seja, se ele não comunicar e a entidade não o souber, não pode... Eu entendo que só produz, que a filiação sindical para estes efeitos só produz plenos efeitos após o conhecimento da filiação sindical, ou seja, após o trabalhador comunicar que está afiliado, ou o sindicato. Ok, obrigado. Não. Se diz mais alguma questão? Passo, sim. Olá, doutora Aida, como está? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Só aqui para confirmar uma situação. A portaria da extensão, para quem não tem trabalhadores sindicalizados, a última que está em vigor é a 156 de 20 de junho de 2021, certo? Agora não. Não percebi? Eu não... 156 agora, já não está em vigor, não é? Portanto, daí está a buscar hoje, não é? Agora esta portaria, agora uma temos destas... Okay, pronto. É uma destas. Até à data de 28 de 27 de 10, sim. Pronto, o BT é o 39 de 22 de outubro, porque aquela questão que colocaram há pouco, desta atualização de outubro de 2021, é apenas para os trabalhadores sindicalizados com uma frente FEPSES. Não é outubro, é julho, não é? Portanto... Sim, saiu em outubro, mas com os retroativos. Exato. Para os trabalhadores não sindicalizados, a última também informação que eu tenho da UDIPS que diz respeito à portaria da extensão 156 de 2021, saiu a 20 de julho, com efeitos retroativos a março de 21. Certo. Que se refere ainda à tabela salarial de 2020. Exato. Elas estão sempre atrasadas um ano. Como neste caso eu não gosto de verbalizar isto desta forma, mas estão sempre atrasadas um ano, não é? Sim. Quase dois, têm estado atrasadas um ano. Neste momento, a portaria da extensão 259, portanto, a dia 27 ou a dia 28, vão fazer entrar em vigor a tabela de 2021. Exatamente. De 1 de julho de 2021. Sim. A tabela, não retroatividade. 2021, não é? Exato. Se refere ao ano 2021. Exato. E agora, eu peço desculpa pela pergunta, mas eu ainda não consegui perceber qual é a que devemos, a portaria da extensão. Nós não temos nenhum trabalhador sindicalizado. Portanto, eu quando primeiro saiu a da FEPSES, mas depois saiu a outra, a dia 28. Qual é então a que nós devemos seguir e fazer a atualização? Portanto, os retroativos, há pouco já colocaste a questão, e o Dr. Rui disse que os retroativos deviam ser a dezembro. Sim. Que a FEPSES conseguiu ir mais atrás, digamos assim. Portanto, não havendo trabalhadores sindicalizados nem em nenhuma frente, devemos guiar por esta portaria de 259 e não a 260 e fazer os retroativos a dezembro de 2021? Não.
O que eu entendo é que podem aplicar tanto a portaria 259 como a 260. Isto agora já seria entrar no detalhe, é ver qual é aquela mais favorável para a instituição. Pronto, basicamente é isto que eu estou a dizer. É ver qual é a convenção mais favorável para a instituição e aplicar. Tanto podem aplicar 259... O texto da convenção, não a tabela salarial, não é? Tanto podem aplicar a convenção, o contrato coletivo de trabalho, estendido pelo 259, pela portaria 259, como pela 260. Agora, quanto à tabela, quanto aos retroativos, é que eu entendo que devem, independentemente da portaria que aplicam, aplicar ao dia 1 de dezembro de 2021, porque é que tem o efeito mais favorável para o trabalhador, que dá aqui um mês de retroativos. Ok. E já agora... Esta portaria faz entrar qual BTE em vigor? 130, 130. Qual portaria? A 259 faz entrar em vigor... A 39 de 22/10/2021. O BTE? 39 de 22/10/2021, FEP-SES. A 260 é referente à FNSCPS, BTE 44 de 29/11/21. Ok, obrigada. Portanto, normalmente, quem utiliza as nossas minutas que estão na plataforma CBPSS dos contratos de trabalho, isso é que é uma boa pergunta, não é? Então agora eu vou fazer um contrato de trabalho, qual é a portaria de extensão que eu coloco? É aquilo, é tal exatamente. escolha, não é? A minha resposta é: escolham a que quiserem, 259 ou 260. Para os contratos que vão fazer agora, escolham a que quiserem. Uhum. Muito bem. Zoraida, mais alguma questão? Não, estava aqui a ver, portanto, é a portaria a 39 de 22 de outubro de 2021. A portaria não, BTE. Uhum. Okay. Para questões salariais. Certo. Para as questões salariais. Para o retroativo, só para o retroativo. Ok, obrigada. Sim. Casa do Caminho, Dr. Luís Ferraz. Obrigado, Som. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta, quer dizer, não é propriamente no âmbito desta ação, mas está muito relacionada, já que estamos a falar de trabalhadores sindicalizados e não sindicalizados. Eu só perguntava se é legal, se é normal, se é legítimo, a palavra que seja mais adequada, para uma situação de se é possível uma organização, neste caso no PSS, como a nossa, não é? E como a dos colegas, ter um delegado sindical onde não há sindicalizados desse sindicato. Isso é normal, senhor doutor? Ele não é sindicalizado. Ou é legal. Ele próprio. Nós recebemos um comunicado, pronto, uma informação do sindicato a dizer que a trabalhadora tal é a delegada sindical. Pronto, mas o que é certo é que nós não temos ninguém sindicalizado naquele sindicato. É ela. É ela, sim. E pode ser. É delegada dela própria. Dela própria. Vai angariar, não é? Diga? Vai começar a atividade sindical na instituição. A angariar ou para ter aquele crédito de horas para poder faltar. Sim, também. Acha? É dessa opinião? Eu acho que é mais para aí. Não sei. Mas pronto, mas isso é legal, quer dizer, não ter... Sim. É? Pronto, ok. Não há um número mínimo para haver delegados. Não, há um número mínimo. O número mínimo é 1. Pois eu tentei ver em qualquer lado, mas não vi nada. Então, ok. Era só essa informação. Obrigado. Se eles mais alguma questão? Boa tarde. Eu, se não se importassem, não compreendi muito bem a resposta que deram à pergunta que realmente a doutora Sara colocou, que é, e agora o que é que colocamos no contrato? E eu fiquei baralhada com a resposta, se pudessem esclarecer. Eu peço desculpa que não entendi muito bem. Não.
Acho que é uma pergunta muito, muito óbvia. Sempre que vou preencher essa minuta, fico sempre na dúvida. Pode preencher o que quiser. Entendendo que o trabalhador não é sindicalizado, pode aplicar a portaria 159 ou a 160. Ou seja, pode aplicar a Convenção Coletiva de Trabalho da FEPSES ou da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores com Funções Públicas e Sociais. Não pode aplicar a da FNE, a Convenção da FNE, porque essa não tem portaria de extensão. Pode aplicar qualquer uma das outras, porque não há aqui prioridade entre uma e outra. Obrigada. Agora, se me pergunta qual é que eu devo aplicar, só no caso concreto é que poderíamos chegar aí, né? Só no caso concreto. Muito bem. Não sei se... Temos mais alguma questão? Se não, passava a palavra à doutora Maria José Miranda. Muito obrigada, Sara. E para fazer o apelo do nosso 20º aniversário. É dia 23. Dia 23. Já tivemos que alterar. Fechado, já está fechadíssimo. Exatamente. Queria-vos fazer o apelo, por favor, apareçam. Nós festejamos, a UDIPS Porto festeja os seus 20 anos este ano. Vamos fazer uma festa no dia 23 de novembro na Tec Maia, é um auditório novo. Para além de um pequeno momento institucional, vamos ter um concerto com o Tiago Nacarato e um Porto de Honra. Obviamente queremos receber-vos em tom de festa e não em tom nem de muro de lamentações, nem de outra coisa qualquer, é mesmo tom de festa. Por acaso tínhamos inicialmente programado para o dia do jogo de futebol de Portugal, não nos demos conta, isto de mulheres não se dão conta do Mundial, que entretanto começou, que vai começar, e portanto tivemos que antecipar um dia, e é dia 23 de novembro, uma quarta-feira, às 5 horas, na Maia, tem excelentes acessos, venham por favor, que nós existimos para as associadas, para servir as associadas, sem vocês nada faz sentido, venham também participar nesta festa que, sendo a União, é obviamente todos vós. E a vos dar então as boas tardes, encerrar aqui este webinar, agradecer imenso ao Dr. Rui Silva e à nossa Sara, que sempre garrido, que é essencial nestes momentos. Obrigadíssimo pela adesão, adorei. Espero que tenham ficado todos esclarecidos. Estamos cá sempre para o que vocês precisarem, está bem? Boa noite, boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Dia 23. Obrigada. 23 Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigada.